E aí pessoal, tranquilo? De volta aí para mais um vídeo do nosso curso básico de astrobiologia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a árvore filogenética, o que é isso, e também as hipóteses para a origem da vida, né? Então, esses são os tópicos da nossa aula de hoje. E não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você não viu as aulas anteriores, eu sugiro que você assista antes de ver essa aqui. Bom, a gente pode começar então falando aí sobre a árvore filogenética. Bom, eu poderia propor um exemplo antes da gente começar, que é o seguinte. Quando a gente quer saber mais, por exemplo, sobre os nossos ancestrais mais próximos, né, da nossa família, a gente estuda aquilo que a gente chama de árvore genealógica, né? Então, sobre o seu bisavô, tataravô, os seus ancestrais mais próximos. É muito viável o estudo da árvore genealógica. Para o estudo da vida na Terra, a gente estuda algo mais complexo, né? Que a gente chama de árvore filogenética, onde todas as espécies ali, com as suas devidas ramificações, são representadas. Então, a árvore filogenética, né, muito basicamente, seria isso aqui. Essa é uma imagem da BBC, né, que eu trouxe aqui para utilizar como exemplo, né? Então, se você reparar, toda a vida na Terra ela tem uma ramificação, né? E se você volta lá do topo dessa árvore e vem descendo, desde o homem ali, do macaco, dos mamíferos, e você vem descendo nessa árvore, você chega na base ali onde está escrito origem da vida. Então, muita gente acha desconfortante, por exemplo, a ideia do nosso parentesco com os demais primatas. Então eu já começo dizendo aqui, por exemplo, que aquela frase que diz que o homem veio do macaco é uma frase equivocada. Na verdade, o homem e os demais primatas descendem de um mesmo ancestral comum. Ou seja, nós descendemos de um mesmo ancestral que os macacos também descendem. E, enfim, nós não temos só um ancestral com os demais primatas, mas com todos os outros tipos de vida na Terra: bactérias, lobos, árvores, répteis e assim por diante. Isso indica, por exemplo, essa árvore filogenética que você está vendo aí no canto esquerdo da sua tela, ela indica uma origem monofilética, ou seja, se nós voltarmos no tempo, essa árvore nos leva até aquilo que Darwin chamou de Luca, que seria o último ancestral comum de todas as espécies. E a partir dele, toda a vida se ramifica, dando origem a essa diversidade enorme que a biologia busca trabalhar. Bom, como curiosidade, eu trouxe aqui o gráfico de Hillis. Então, esse gráfico de Hillis, né, que seria uma espécie de árvore filogenética, ele conta com a presença de 3.000 espécies. Né? Então, se você acompanhar aqui o meu mouse, você pode ver que nós temos os animais, as plantas, o reino dos fungos e dos protozoários. Essa árvore ela descreve somente 3.000 espécies. Então, se a gente der um zoom, né, nessa imagem aqui, na parte dos animais, você percebe que você está aqui nesse pontinho. E se a gente puder aproximar mais, a gente chega aqui no Homo sapiens. Então, veja só, o gráfico de Hillis, com toda a sua complexidade, demonstrando somente 3.000 espécies, que não é nem 1% de toda a vida descrita até o momento, mostra a grandiosidade dessa diversidade de vida no nosso planeta. Sendo que, na atualidade, são descritas por volta de 1,7 milhões de espécies. E claro que tem muitas ainda que a gente não descreveu, que a gente não descobriu. Então veja só tamanha diversidade de vida existente no planeta. Então, como eu falei, esse gráfico ele representa menos de 1% da vida na Terra. Mas o importante aqui é vocês entenderem que toda a vida na Terra parte, provavelmente, através das melhores evidências que a gente tem até o momento,
de uma origem monofilética, ou seja, a partir de um único ancestral comum, a vida se diversifica e evolui através da seleção natural. Tá? Essas evidências são corroboradas com o estudo não somente da evolução das espécies por seleção natural de Darwin, como também os estudos em genética molecular, né, a respeito de DNA, RNA. Então, quando a gente estuda o parentesco das espécies através de DNA ou RNA, a gente vê que existem ali informações que vêm desde lá do início dessa árvore da vida e que estão aí até hoje. Isso é, portanto, uma evidência de que nós partimos de um único ancestral comum, beleza? Bom, e aqui eu trouxe para vocês algumas hipóteses para a origem da vida, tá? Bom, essa imagem ela foi retirada de um artigo que eu vou deixar o link aqui na descrição, mas basicamente essa imagem ela traz algumas hipóteses. Lembrando que o nosso planeta tem por volta de 4,5 bilhões de anos de idade, então essa é a idade da Terra. A ciência estima que a origem da vida tenha ocorrido por volta de 3,8 bilhões de anos, depois da formação ali dos oceanos mais primitivos, dada as condições. Tá? Então, a primeira hipótese que a gente tem aqui é as chamadas lagoas primordiais, né? Onde a vida teria se iniciado ali nessas lagoas onde não seriam tão profundas assim. A segunda hipótese seria da panspermia cósmica ou neopanspermia, se você preferir, que diz basicamente que a vida pode ter vindo de fora. Lá no espaço existe a criação de moléculas orgânicas, hoje a gente sabe muito bem disso, e através de impactos por meteoritos, essas moléculas orgânicas podem ter sido trazidas aqui para o planeta. Tá? Uma terceira hipótese seria a hipótese de que a vida tenha se originado no passado em Marte e através de colisões por meteoritos, esses meteoritos vieram de Marte trazendo essa vida mais basal, né? Uma quarta hipótese seria as fontes hidrotermais que ocorrem aí no leito dos oceanos, tá? A quinta hipótese que a gente vai tratar são as hipóteses dos vulcões, que são as hipóteses das ilhas de vulcões, né? Os vulcões mais arcaicos que podem gerar moléculas orgânicas dadas essas condições e posteriormente gerar as protocélulas, né? E uma sexta hipótese também trabalhada é a chamada geysers nucleares, né? Ou seja, condições em que pode ocorrer fissões nuclear e radiação ionizante que vão gerar ali matéria orgânica, né? As moléculas mais basais que podem gerar também essas protocélulas. Lembrando que o link está aqui embaixo na descrição. Vamos falar um pouquinho, de forma um pouco mais aprofundada, sobre cada uma delas. Dando início aqui àquilo que Darwin chamou de lagoa tépida, né? Então, essa ideia foi proposta inicialmente por Darwin, lá em meados de 1800, né? E posteriormente a gente conhece aquele experimento de Milley e Urey, que a gente estudou na escola, no ensino médio, onde eles tentaram reproduzir as condições da Terra primordial, né? Então, se você tem, por exemplo, um pouco de água, temperatura elevada, descargas elétricas, alguns gases essenciais na atmosfera, essas condições podem gerar as primeiras moléculas orgânicas, né? Então, quando Urey e Miller foram reproduzir esse experimento, que a priori foi a ideia de Darwin, ou seja, a hipótese da sopa primordial, né? É uma ideia que todo mundo deve conhecer. Eles reproduziram esse experimento, né? E identificaram que, dadas essas condições, surgem sim algumas moléculas, algumas proteínas mais basais orgânicas que provavelmente propiciaram o surgimento da vida a partir dessas moléculas. Entretanto, é necessário lembrar que tem um problema nesse experimento. Ele conta
ele parte da premissa de que a atmosfera ali era oxidante ao invés de redutora, né? O que vai contra os dados mais atuais a respeito de como deveria ser essa atmosfera nos seus primórdios. Então, a gente tem um erro experimental a respeito da atmosfera em que foi feito esse experimento. Então, isso enfraquece um pouco a hipótese por conta dessa limitação. Bom, uma segunda hipótese é a chamada panspermia cósmica ou neopanspermia, que diz que a vida teria origem extraterrestre. Como eu expliquei lá no início, os compostos orgânicos eles podem ser encontrados no espaço, né, sobretudo em meteoritos, como ureia, acetaldeídos, fosfídeos e assim por diante. Então, a partir do momento que essas moléculas orgânicas são geradas no espaço, né, em alguns cometas e alguns asteroides, assim que eles entram em contato com uma atmosfera ou com um planeta propício à vida que está em zona habitável como a Terra, este então pode originar a vida como a gente conhece. Essa hipótese também não é tão bem aceita na atualidade, mas existe sim a possibilidade de que ela esteja correta, né? É uma hipótese onde muitos cientistas ainda trabalham nela e ela não é descartada 100%, ela é bem relevante. E a terceira hipótese conta com a possibilidade de que a vida tenha surgido inicialmente em Marte, né? Essa hipótese é baseada nas evidências que a gente encontra em meteoritos que provêm de Marte. Então, os cientistas, quando analisaram alguns meteoritos provindos do planeta vermelho, descobriram que ali existiam alguns compostos orgânicos, o que indica que Marte pode ter sido habitado no passado. Inclusive, as missões atuais lá em Marte buscam exatamente essas evidências. Então, será que existiu vida em Marte? Será que existe vida em Marte? Tem evidências? Então, se a gente confirmar, isso pode ser uma hipótese bem sustentada por evidências. Caso contrário, é uma hipótese que vai ficando cada vez mais enfraquecida. Mas é basicamente essa hipótese sobre a origem de vida em Marte. Que algum meteorito tenha se chocado com Marte e se recheado ali de compostos orgânicos e depois vindo parar aqui na Terra. Isso pode ter sido a origem da vida aqui no planeta. Bom, e a quarta hipótese sobre a origem da vida são as fontes hidrotermais, né? Onde a vida surgiria ali no leito dos oceanos. Bom, as fontes hidrotermais elas seriam falhas mesoatlânticos que contam com a presença de organismos hipertermófilos na atualidade, que evidenciam a possibilidade de que a vida possa ter surgido nessas condições. Quando a gente estuda, por exemplo, a árvore filogenética baseada em estudos de genética molecular, ou seja, o estudo do DNA, do RNA, a gente identifica que esses micro-organismos estão bem próximos ali da árvore filogenética, da base da árvore filogenética, né? O que corrobora com essa hipótese. Então, a gente pode dizer que essas fontes hidrotermais elas são uma fissura na crosta ali do leito oceânico, de forma que a água possa penetrar nessas fissuras em altas profundidades e entrar em contato com esses minerais. E a gente sabe, como eu disse, que organismos hipertermófilos existem nesses ambientes, né? O que pode evidenciar essa hipótese. A hipótese das ilhas vulcânicas ou os vulcões mais arcaicos, eles são baseados em ambientes anóxidos, né? Esses ambientes seriam anóxidos e eles poderiam, né, gerar, por exemplo, a interação entre moléculas como zinco, potássio, manganês, fosfato, o que pode gerar uma organização dessas moléculas e assim gerar as protocélulas ou as células mais basais nesse ambiente. Entretanto, essas condições elas são aparentemente hostis à vida que a gente conhece.
né, o que torna difícil essa possibilidade de que essa hipótese esteja correta, né? Então, como eu disse, essas condições elas podem gerar moléculas orgânicas, mas as células podem existir nessas condições de fato? Então, essa é uma pergunta importante porque aparentemente são condições hostis, né? Mas ainda existem cientistas que trabalham nessa hipótese. Então, essa hipótese seria a de que as protocélulas devem surgir próximas aos vulcões arqueanos, né? E a sexta hipótese, como a gente viu lá no início, são dos geysers nucleares. E geysers nucleares realmente existem, então essa ideia seria baseado na compreensão de que fissões nucleares podem gerar radiação ionizante, o que provavelmente vai romper as ligações entre os átomos e degradar essas moléculas, o que vai gerar novos radicais que formam moléculas e, posteriormente, os organismos mais primitivos, mais basais, ou seja, as protocélulas. E dentre essas hipóteses que a gente tratou aqui, a mais aceita até o momento seria a da fonte hidrotermal da Terra primitiva, né? Bom, nas condições da Terra primordial, a gente tem aqui uma representação de uma imagem que o link está aqui na descrição, inclusive, e a gente começa trabalhando nessa hipótese das fontes hidrotermais, dizendo que isso ocorreu no período adiano, provavelmente o período onde ocorre a origem da vida. A gente tem que lembrar que nesse período a atmosfera era rica em gases como CO2, enxofre, nitrogênio, não havia oxigênio, né? O oceano ele tinha a presença elevada de CO2, porque o CO2 existente na atmosfera se dissolvia na água, e essa relação ela tende a baixar o pH do oceano, o que torna a água mais ácida, né? Então essa era a condição ali da Terra primordial, né? Logo abaixo aqui na imagem, no leito marítimo, né, ocorre o processo de serpentinização, né? Um processo já bem descrito na atualidade, que basicamente vai liberar o hidrogênio, metano e principalmente hidroxilas. E o que acontece é que existe então uma diferença de pH, né? Onde o ambiente externo ali da água, desses oceanos primitivos, ela era mais ácida, e essas fontes abaixo ali interna, elas seriam mais alcalinas, ou seja, a gente tem um gradiente eletroquímico que gera a redução de compostos orgânicos, ou seja, dentro dessas condições dos oceanos primitivos, isso pode de fato ter gerado o surgimento das moléculas orgânicas que propiciaram o surgimento das protocélulas. Então, as fontes hidrotermais na atualidade corroboram com essa hipótese de que a vida pode ter surgido nessas condições, dado o pH da água, dado o ambiente mais alcalino ali da região interna do solo. Então esse encontro que ocorre entre a água que entra nessa fissura, lá em contato com os minerais, onde o nível mais ácido da água entra em contato com o mais alcalino, isso gera novos compostos orgânicos, né, que são trazidos para a superfície, né, que são trazidos ali para o leito oceânico através dessas fontes hidrotermais. E hoje a gente sabe que existem organismos, micro-organismos hipertermófilos, né, que existem ali nessa região próximo a essas fontes hidrotermais, tá? Existem diversos artigos que tratam, por exemplo, da temperatura do oceano nesse período, mas ainda não existe um consenso, tá? A gente sabe que a temperatura deve ser elevada naquela época, dada essas condições, mas fica aí a dica de que as fontes hidrotermais são, no momento, a hipótese mais aceita para a origem da vida na atualidade. Beleza? Então, são essas informações que eu queria trazer para vocês hoje.
É isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, se você acha que esse curso está didático, você está conseguindo aprender, então compartilha aí com os seus amigos. Um abraço e até a próxima.